Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai comentar, fazer uma reflexão aqui sobre um vídeo de uma discussão entre o Haddad e o deputado Abílio Brunini, que é um deputado do partido do Bozo e é lá do Mato Grosso, tá? Então isso aconteceu numa sessão da Câmara ali e foi muito engraçado porque o tal do Abílio falando um monte de bobagem, enfim, né? Perdendo tempo ali discutindo baboseira. E aí o Haddad deu-lhe um passa fora, né? Deu uma certa humilhada nele ali, mas com luva de pelica, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso para poder refletir, porque o final da fala do Haddad, no final da fala dele, ele cita a antropologia, né? Então fala, eu estou tentando olhar para o senhor a partir de um ponto de vista antropológico. Então aí a pergunta do vídeo de hoje é essa aí, né? Então tá aí, Haddad humilha Abílio Brunini. O que um olhar antropológico sobre o bolsonarismo pode nos ensinar? Isso aqui, na verdade, é um reflexo de várias questões que a gente tem discutido aqui no canal, que eu tenho tentado elaborar aqui sobre a questão do Bolsonaro e tudo mais. E essa fala do Haddad serve aí de forma bem interessante para pensar isso aí, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, furar esse bloqueio bizarro que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa a respeito do livro, tá? O zap tá na descrição do vídeo aí, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. A discussão, então, eu vou ler rapidamente aqui a fala do Haddad, que é a resposta ao Abílio Brunini. O Abílio Brunini levantou ali questões patéticas, né? Tipo, a economia tá uma porcaria e o senhor fica aí, não sei o quê, só quer fazer o quê? Quer tocar Beatles, quer ir pro Ministério da Cultura, né, e fica falando de livro aí e tal, quer dizer, que é uma coisa que incomoda profundamente os bolsonaristas, e aí, enfim, gerou a fala do Haddad que eu vou ler aqui agora para vocês, tá? E, para além disso, vale dizer ainda, né, antes aqui de ler a fala dele, que essa é mais uma oportunidade ali de perceber nitidamente a distância assim, abissal, né, de complexidade, de comprometimento com a complexidade da coisa pública e da própria discussão de pensamento, teórica, filosófica do Brasil entre, né, o Haddad, o Flávio Dino, o professor da UNB lá, que deu uma esculhambada numa bolsonarista também ali, que veio falar de... Enfim, aí ele deu a resposta para ela citando o Otávio Paz. Quer dizer, é um abismo, assim, uma diferença radical, e isso denota, de certa forma, isso que eu tenho ponderado aqui como um aspecto artístico do bolsonarismo. Porque como é uma gente muito limitada, é uma gente muito pobre de percepção de país, de complexidade, e outra, de uma certa malandragem de argumento também. Eles são muito fracos e estão ali todo dia pagando mico, falando bobagem, fazendo besteira, e ao mesmo tempo explanando aquilo que os espertinhos da direita mais antiga pensam, mas não fazem porque tem o filtro, né? E ao mesmo tempo tem também ali o poder econômico, etc. e tal, então eles vão controlando os efeitos negativos disso que o bolsonarismo não sabe controlar, né? E aí essa fala do Haddad ali, esse debate do Haddad não é nem um debate, né? Foi um esculacho que ele deu lá no Abílio Brunini, e com respeito ali e tal, mas deu-lhe uma saraivada ali com luva de pelica, e vale a pena a gente ponderar isso aí. Só para registrar, o Abílio Brunini é um deputado então que foi eleito pelo Mato Grosso, chegou a ser até candidato a prefeito lá, se não me engano, de Cuiabá. E aí ele foi eleito com apoio da Igreja Assembleia de Deus, né, aquela coisa toda moralista lá, então ganhou 87 mil votos, quase metade deles na cidade de Cuiabá, tá? E aí, então, quer dizer, o Abílio Brunini, e ele é um reflexo do bolsonarismo, desse conservadorismo ali, desse moralismo tosco, misturado com uma defesa do mercado, do capitalismo, que é essa mistura curiosa que existe aí, que a gente tem convivido no Brasil, né, nos últimos anos, desde a ascensão do Bolsonaro, tá? Então, pessoal, e aí a gente vai falar um pouquinho então agora a fala do Haddad, né? Vai refletir um pouquinho sobre a fala dele aqui, e depois vai fazer uma reflexão sobre o que é a antropologia rapidamente, um resuminho rápido, para a gente no final então tentar aqui fazer esse exercício do olhar antropológico sobre o bolsonarismo, tá? Vamos fazer um pouco, e especificamente também sobre o Abílio Brunini. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar lendo aqui a fala do Haddad, tá? Então o Haddad começa, ele está respondendo ali o Brunini, que veio com aquela conversa fiada de cultura, questionar livro e tudo mais,
E aí o Haddad diz, o deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Aí ele diz, deputado, eu gosto de cultura, eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm, vocês não gostam, né? Vocês vão ter que aprender e tal. E aí o tal do Abílio vira e diz, né? O presidente, é só música que ele gosta. Um negócio assim, infantil, né? Um troço assim, patético, né? E aí o Haddad, vocês vão ter que aprender a respeitar um dos maiores patrimônios do país. E aí nesse momento o Abílio interrompe de novo. E o Haddad, eu sei, o senhor, eu ouvi o senhor, né? Eu ouvi cada coisa do senhor, houve alguma coisa de mim agora, né? Porque também o bolsonarismo tem uma dificuldade violenta de escutar o outro, né? Eles cortam ali as pessoas o tempo todo. O Flávio Dino passou por trocentas situações constrangedoras, baixo nível, essa gente atrapalhando a fala do outro. E, enfim, e isso é um reflexo... É muito evidente ver nisso aí o cheiro, né, do Olavo de Carvalho, né? Tem vários vídeos aí de bolsominions dizendo, não discute com a esquerda, se questionar xinga, né? Eles são isso, né? Um baixo nível assim, inacreditável. Então, quando não tem baixo nível no sentido de ofensa e tudo mais, eles interrompem, né? Um negócio assim impressionante. E aí o Haddad continua, né? Então houve alguma coisa de mim também, né? Os senhores, ele continua, né? Se não fosse o Congresso Nacional botando goela abaixo do governo Bozo, né? 2 leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, com um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro, né? Nesse momento ele fala isso. E aí a plateia ri e aplaude e tudo mais. E o Abílio diz, tipo a Madonna, né? Tipo o show da Madonna. Olha que sujeito patético, né? Ele está ali querendo questionar como se... Porque na cabecinha, né, de minhoca do Abílio, de repente, assim, o show da Madonna não é cultura, porque é uma coisa que incomoda ele. Ele não gosta ali no nível pessoal, né? E aí não é cultura, né? Enfim, o Haddad continua, deputado, ele manda aqui uma lapada, deputado, isso não é problema seu, né? Não vai no show da Madonna, quem gosta vai, é isso, né? Ficar cagando regra na vida privada dos outros é coisa de retardado, né? E esse recado aqui não é só para o Abílio, é para outros retardadinhos aí que gostam de ficar enchendo o saco dos outros, se metendo na vida dos outros para perturbar as escolhas privadas dos outros, né? Então, enfim, ele diz, então, não vai no show da Madonna, quem gosta vai no show dela, né? Se não gosta, não vai, né? Eu mesmo fiz vídeo aqui, critiquei ali alguns posicionamentos de pessoas que estavam lendo ali a Madonna como uma reapropriação da bandeira brasileira, que é uma ingenuidade, mas enfim, eu não fui no show da Madonna, não escuto Madonna no meu celular, né, aqui em casa, no meu computador, mas respeito quem gosta, né? Não fico me metendo na vida dos outros para encher o saco, como certos retardados gostam de fazer, né? E aí o Haddad continua, o senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura, né? E vocês vão ver, quando a gente aprofundar aqui a questão da antropologia, que essa é a grande discussão ali da antropologia, que é a diversidade cultural, né? E o quanto que o bolsonarismo, nesse contexto aí, cria uma série de dificuldades, não só o bolsonarismo em estrito senso, mas o autoritarismo de uma parte da direita brasileira, alguns fingem que não são, né? Tem neos-identitários bolsominions que não dizem que são, né? Pode ter certeza que tem, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso. E aí ele finaliza dizendo, né, o senhor gosta de monocultura, é isso que o senhor gosta, né? Nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor, né? E aí o Abílio diz lá, claro, mas fica ali enchendo o saco, né? E aí o Haddad finaliza com uma fala bacana que tem aqui, né? Ele diz, e eu nem sei qual é o seu gosto e tal, eu acho que eu até apreciaria alguma dessas coisas aí que o senhor gosta, porque de fato é isso, você pode, né? Eu estava pensando nisso ontem, quando eu estava pensando sobre a questão da amizade aqui, né, diante de todo o lixo que eu estou passando aqui, e aí às vezes, né, você conhece pessoas na vida que, é só um parêntese aqui, né, você conhece pessoas na vida que se identificam, você vai, né, trocando ideia com a pessoa e tal, e aí concorda com uma coisa, 2, 3, 4, 10, de repente tem uma coisa que você discorda que destrói as 10 anteriores, porque aquela coisa ali talvez tenha um valor, nesse contexto, tem um valor muito maior para você do que as outras 10. E aí você abandona a conexão, abandona ali a ideia de que pode haver uma amizade, etc e tal.
E por outro lado, existem situações também, pessoas que a gente conhece, que às vezes a gente tem uma conexão de concordância, de opinião, de gosto em duas coisas, discorda de 10, mas aquelas duas coisas são tão importantes que as 10 diferenças, enfim, passam batido, né? Então essa é a dificuldade, essa é a complexidade da vida e, portanto, esse tipo de coisa não cabe em nenhum tipo de reducionismo, etc e tal, né? Isso é um parêntese, tá? Agora vamos lá, voltando para a fala do Haddad, ele diz, né? Sabe que aqui é o trecho final, quando ele insere a questão da antropologia na discussão ali, e é isso que a gente vai pegar aqui para poder refletir. Ele diz, sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Aí ele diz, eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico. É muito engraçado o vídeo. Respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filmes e deixe o povo gostar dos dele, né? Então, assim, essa coisa ficou muito engraçado, ficou parecendo assim, né, alguém encontrando um aborígene canibal, assim, meio bizarro, né? Tipo, ó, eu estou olhando para o senhor do ponto de vista antropológico, porque o Abílio Brunini é um pouco isso mesmo, é um sujeito meio ali, meio bizarro, né? Que beira ali a estupidez, enfim, violenta, né? Mas, enfim, e aí então vamos só voltar aqui para poder destacar alguns trechinhos aqui que são importantes para a gente aí passar para a questão da antropologia propriamente dita. Aí ele diz, ele fala que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes, realmente tem, né, nitidamente, e tem dificuldade com as artes que dizem que eles não gostam, né? E esse é o drama, né? É o drama de todo mundo, né? De quase todo mundo aí, né? De todo mundo, de todos os conservadores radicais, né? Tanto aqueles que são de direita, conservadora, a moda antiga, que aí ficam questionando o filme gay, ficam questionando a Madonna, porque tá pelada lá, não sei o quê, e questionando um monte de bobagem, e os neo-identitáriozinhos questionam os filmes que tem a figura masculina, entendeu? Então, quer dizer, um bando de imbecil, né? Lutando para ver quem é o mais idiota, né? Quem fica ali perturbando os outros mais tempo, né? E isso é um problema que a gente tem que ir discutindo para que isso, enfim, né? Para que isso se minimize, né? De alguma maneira. E aí, ele diz que, né, vocês vão ter que aprender um dos maiores patrimônios do país e tudo mais, que eles, né, enfim. E aí vale um porém aqui, né? Eu fiz um vídeo, se não me engano, no final do ano, no início do ano agora, né, ali em dezembro, janeiro, falando sobre uma fala do Gilberto Gil, que ele ponderava a questão da cultura ser ordinária, né? Que muita gente, né, pensa a cultura como uma coisa... Não, a cultura é algo que as pessoas tem gente que acha, né, que cultura é uma coisa, né, que é superior e tudo mais. Cultura é tipo feijão com arroz, ele diz, né? E é verdade. Agora, a gente tem que ponderar também que existem, como eu falei lá nesse vídeo, né, vou deixar o link para vocês aí, que existem pelo menos 4 sentidos para a palavra cultura, né? A cultura como hábito, né? E aí nesse ponto é que se insere a fala do Gilberto Gil de maneira mais ampla, quer dizer, todo mundo tem cultura, né? Feijão com arroz é um hábito, né? É comer, é cultuar, né? Cultivar. Tem a noção de conhecimento, tem a noção de arte e tem a noção de civilização, né? E mesmo nesses 3 aí, né, você tem correntes que vão ponderando a generalização dessa ideia, quer dizer, tudo é conhecimento, tudo é arte, tudo é civilidade, né? E tem outras correntes e outros posicionamentos que já ponderam algumas diferenças, né? E esse tudo também está pautado, quando ele está pautado pela ideia de diversidade estrito senso, você acaba considerando que qualquer coisa é conhecimento, qualquer coisa é arte, qualquer coisa é civilidade, etc. e tal, né? E, para além disso, 2, a missão, existe também a história aí já do debate ocidental. Na virada do século XIX para o século XX, houve toda uma discussão dentro da antropologia que buscava ponderar os excessos dos países ditos civilizados naqueles países ditos mais atrasados e que eram, né, naquele momento, povoados ali por
por povos considerados primitivos ou atrasados, indígenas, aborígenes, etc. e tal. Porque, né, os tais civilizados chegaram lá matando, destruindo tudo, quer dizer, então muita gente começou a considerar, pô, cadê a civilidade disso aí, né? Como assim o civilizado vai e mata, destrói, escraviza, enfim, polui, né? O bárbaro, tem alguma coisa errada nessa distinção aí, né? E a partir daquele momento começou-se a olhar, né, para esses povos ditos primitivos, etc. e tal, de uma outra forma, e essa outra forma já estava acrescida da dialética de você ponderar ali os excessos dos tais civilizados, né? A questão é que hoje, para finalizar esse introito aqui, esse comentário, hoje a gente já tem outros fatos que aconteceram nesse período e que também precisam entrar nessa discussão aí, né? Inclusive a barbárie de figuras civilizadas dentro dos países que antigamente eram destacados aí nessa divisão antiga, né? Que os civilizados e enfim, os aborígenes, os atrasados, os primitivos, né? A gente aprendeu a perceber que existem comportamentos, existem, enfim, práticas culturais dentro dos próprios países mais desenvolvidos, enfim, né? Em certa perspectiva, que podem ser, enfim, né, diferenciadas ali a partir de um olhar antropológico, etc. e tal. Então existe uma diferença, eu já falei aqui do protagonismo solidário do Lula, né, que é radicalmente diferente do discurso do Bolsonaro, que para do lado de uma fotinha ali, né, que está zoando os mortos do Araguaia e vira e diz, quem gosta de osso é cachorro. Isso é um comportamento de um animalzinho, né? Então a gente tem que ir fazendo essas distinções aí para poder ir pensando o que é o bolsonarismo, certo? Então, pessoal, dito isso aqui, vale ainda um outro, porém, se não der tempo eu faço 2 vídeos também a respeito aqui, porque esse é um tema bem interessante e rico, né, para a gente entender o bolsonarismo. Mas o Haddad fala também que aqui ele diz, né, que se não fosse Congresso Nacional, botando goela abaixo do governo Bozo, 2 leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, com um dos maiores patrimônios desse país, né, e tudo mais. Se você tem um olhar, né, se você não contextualiza a fala do Haddad, você pode olhar e dizer, bom, isso é uma pretensão dele, né? Dizer que vocês quase acabaram com a cultura, porque se a cultura é algo que, né, não tem como acabar com a cultura, porque a cultura está em todo lugar, né? Essa fala soa prepotente, mas ele está se referindo, evidentemente, ao governo Bolsonaro e, portanto, à atividade do governo Bolsonaro no Estado brasileiro. Eles realmente acabaram com o Ministério da Cultura, enfim, né, diminuíram ali o orçamento para a cultura de maneira violenta, fizeram campanha contra artistas, contra a Lei Rouanet, fizeram, enfim, né, uma lambança gigantesca. Então é disso que ele está falando aqui, obviamente, né? Enfim, e aí para finalizar ele fala aqui também que essa questão que tem que aprender a diversidade cultural e tudo mais, que ele gosta de monocultura, e é isso, né? O conservador, ele é um sujeitinho ali que quer ficar proibindo os outros fazer coisas, de gostar de livros. É como esse verme aqui que fica trocando os livros aqui que eu compro a partir do autoritarismo patético, covarde, medíocre e estúpido dele aqui, entendeu? Porque é isso, é um bolsominion neo-identitário disfarçadinho, né? Disfarçadinho de moderninho, de modernoso lá. É um bosta que, entendeu? E tá aí fazendo exatamente o que o Abílio Brunini faz lá também. E o Bolsonaro, etc e tal, tá? Então, enfim, dito isso, pessoal, vamos voltar à fala final aqui do Haddad para a gente aí começar a reflexão, tá? Ele diz, né, ele diz que tem se dedicado muito à antropologia, e eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico, né, respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu posicionamento, seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Mas não faz sentido nenhum o que o senhor está falando. Quer dizer, ele primeiro destaca o aspecto civilizado daquilo ali, que ainda que o Abílio Brunini seja um imbecil, né, ele ganhou 87 mil votos, portanto ele tem que ser escutado. Independente de ser imbecil ou não, ele tem que ser escutado.
E o Haddad está ali dizendo para ele isso, ó, eu estou aqui tentando entender a tua fala, estou tentando dialogar contigo, que já é um comportamento radicalmente diferente do próprio Abílio, que ficava cortando ele o tempo todo, que os bolsonaristas são isso. E esse verme também que está aqui cometendo crime contra mim, que é um idiota que é um autoritário, monolítico, né, que não quer escutar o outro, quer ficar ali falando sozinho igual um retardado, que é esse ranço autoritário do Brasil que a gente tem aí e que se reflete nessa gente aí, tá? Então, enfim, pessoal, e aí, né, para finalizar, isso aqui é um problema também, né? Porque, por um lado, a gente tem que... E vocês vão ver que quando a gente desenha o que é antropologia e tudo mais, você tem que aprender a escutar o imbecil, né? O imbecil que está ali querendo te proibir de escutar uma música, de ler um livro, né? Porque isso é coisa de imbecil. E aí isso é um problema no nível da antropologia, porque, como eu falei aqui, a base da discussão antropológica é o respeito à diversidade, né? Mas como respeitar um imbecil desse que quer desrespeitar a diversidade? Esse é o dilema, né? Um dilema antropológico esse, né? Ou seja, inclusive é o paradoxo do Popper, né? Lá, você tolerar demais os intolerantes, né? Chega um limite que ele quer começar a vomitar, quer começar a tomar conta da tua vida e estabelecer roteirinho para a tua vida privada, que é isso que esse animal está fazendo contra mim nos últimos 10 anos aí, entendeu? Então, quer dizer, você ser tolerante demais com os intolerantes, você acaba sofrendo crime, sofrendo violência do limite extremo. Você acaba, inclusive, no nível da cultura agora, né, voltando para a discussão cultural, no nível da cultura você acaba dando espaço para ditadores, para tiranos, né? Gente que quer ficar impedindo os outros de funcionar numa perspectiva A, B ou C ali, que é diferente do gostinho dele ali, que é um gosto que é o dele, né? E o Haddad teve essa posição ali republicana, enfim, civilizada, de ponderar, ó, assista o que o senhor quiser, não vai no show da Madonna, né? Mas tem gente que gosta e vai, certo? Enfim, e tem muito neo-identitáriozinho que fica aí defendendo a diversidade da Madonna e blá blá blá, mas daqui a pouco tá querendo proibir filmes que tenham, enfim, sei lá, um herói macho hétero, porque isso é patrimonialismo, blá blá blá, ou bosta do tipo ali, isso aí tem que ser, né, discutido, porque querem começar a vomitar regrinha, são bolsominions do avesso, né, entendeu? Enfim, então, pessoal, vamos lá. Agora vamos então ponderar então a pergunta do vídeo. Vamos passar para a pergunta do vídeo e, repito, se não vai dar tempo de finalizar tudo aqui no vídeo de hoje, mas eu faço 2 vídeos aqui sem problema e um dialoga com o outro ali, tá? Haddad humilha Abílio Brunini. O que um olhar antropológico sobre o bolsonarismo pode nos ensinar? Primeiro, para a gente entender isso, para a gente tentar traçar isso aí, a gente tem que definir o que é antropologia, certo? Então, a antropologia é basicamente uma discussão sobre o homem, antropos, né? Homem, logia, razão, é razão do homem, portanto, da cultura humana, né? Ou seja, do momento em que o ser humano pula lá, né, do homo... Deixa eu lembrar aqui, porque eu sempre esqueço a ordem. Erectus, Homo habilis primeiro e Homo erectus depois. Então, depois que pula do Homo erectus e vira Homo sapiens, né? Então, quer dizer, a gente passa a constituir essas culturas aí. E vocês vão ver também que é muito interessante, repito, se não der para falar isso aqui no vídeo de hoje, eu falo no vídeo de amanhã, vocês vão ver que muitas discussões antropológicas atuais vão tentando classificar tipos humanos usando esse, digamos, né, esse termo latino homo, né, na frente. Tá? Então tem homo isso, homo aquilo, né, para poder ficar discutindo aí quem é o homem contemporâneo, né, que é uma discussão que mistura antropologia com filosofia e tudo mais. Tá? Então a antropologia é essa ciência que estuda o homem, né, portanto o homem enquanto ser diferente dos outros animais e tudo mais, como constituinte de cultura e tudo mais. E aí a cultura, as diferenças e a diversidade, tá? E aí também tem umas definições aqui que vale a pena passar para vocês, antes da gente fazer a reflexão do bolsonarismo, estrito senso, tá? Então tá aqui, a antropologia, sendo a ciência da humanidade e da cultura, tem um campo de investigação extremamente vasto, né? Então abrange no espaço todo o planeta, né? Toda a Terra habitada no planeta, e no tempo, pelo menos 2 milhões de anos, e todas as populações socialmente, devidamente organizadas. E aí tem as divisões
específicas, quer dizer, antropologia física e antropologia cultural, e tem dentro da antropologia cultural você tem uma série de sub-itens ali, né? E aí você vai ter a etnografia, vai ter a etnologia, linguística, que vai discutir a linguagem, né, e tudo mais, que é uma conquista, a linguagem articulada e complexa é uma conquista do Homo sapiens, né? Do Homo sapiens sapiens, né, que somos nós, tá? Porque nós somos uma subespécie, né? Isso, muita gente não sabe isso, né? As pessoas acham que a gente é o Homo sapiens. Nós somos o Homo sapiens sapiens, né? Que são uma subespécie do Homo sapiens arcaico, certo? Que é justamente esse elo entre o Homo erectus e o Homo sapiens que somos nós agora, que é o Homo sapiens sapiens. E no meio desse caminho aí tem o homem de Neandertal também, que parece que houve alguns cruzamentos ali também, que é o Homo neanderthalensis, né? Que aí houve também umas misturebas ali que acabaram gerando o que a gente é. A gente tem alguma coisa no DNA do homem de Neandertal também. E a diferença é que o homem de Neandertal estava na Europa e o Homo sapiens arcaico estava na África, né? E aí de alguma maneira ali eles se cruzaram e parece que o Homo sapiens arcaico de alguma maneira extinguiu o Homo neanderthalensis, e aí o que sobrou foram cruzamentos, né? E com essa hegemonia do Homo sapiens. Então, enfim, essa é a discussão agora. Tem várias ramificações disso, né? A discussão hoje contemporânea e os achados aí da galera da paleoantropologia, né? Também, enfim, são aí, enfim, dezenas, centenas de achados novos. Então essa discussão aí já está bem ampliada, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Então, pessoal, mas é bom esse desenho inicial para a gente finalizar no próximo vídeo discutindo o bolsonarismo estrito sensu, tá? E aí, né, eles falam também na definição da internet, né, que o saber antropológico, no saber antropológico, o conceito de cultura abarca diversas dimensões, né? Então, a dimensão do universo mental, né, da pessoa, os mitos, os costumes, rituais, histórias peculiares, linguagem, valores, crenças, leis, relações de parentesco, política, economia, arte e etc. Então a antropologia, na verdade, ela estabelece o homem como parâmetro e vai discutindo todo o resto a partir desse parâmetro aí, né? Agora, vocês vão ver também, isso certamente eu só vou poder falar no próximo vídeo, mas vocês vão ver, só vou poder desenvolver isso, né? Mas vocês vão ver que mesmo esse parâmetro aparentemente muito extenso, ele também tem limitações, tá? E eu vou dizer quais são no próximo vídeo aí. Mas enfim, para finalizar aqui, então, eles dizem o seguinte aqui, tá? Qualquer que seja a definição adotada, é possível entender a antropologia como uma forma de conhecimento sobre a diversidade cultural, né? Isto é, a busca de respostas para entendermos o que somos a partir do espelho fornecido pelo outro, uma maneira de se situar na fronteira de vários mundos sociais e culturais, abrindo janelas entre eles, através das quais podemos alargar nossas possibilidades de sentir, agir e refletir sobre o que, afinal de contas, nos torna seres singulares e humanos, tá? Então esse texto inicial aqui é muito importante, quer dizer, a antropologia é possível entendê-la como uma forma de conhecimento sobre a diversidade cultural, isto é, a busca de respostas para entendermos o que somos a partir do espelho fornecido pelo outro, né? E esse é o dilema de lidar com neo-autoritários como os bolsonaristas, porque o discurso do bolsonarismo e as práticas do bolsonarismo e dos autoritários de maneira geral são para poder apagar a figura do outro, né? E não para poder levar em conta a existência do outro, escutar o outro e conviver com as divergências que a gente tem com o outro e tudo mais, né? Então é preciso cuidado com essa gente, porque por um lado a gente tem que entender que eles são parte de uma diversidade inevitável, agora por outro, dentro desse debate é preciso inserir certas intervenções mais problemáticas, mais, enfim, veementes às vezes, para poder minimizar os efeitos neo-autoritários dessas figurinhas tipo Albílio Brunini, Bolsonaro e esse verme que segue cometendo crime contra mim aqui já tem esse tempo todo, tá? Então, enfim, pessoal, é isso, tá? E aí ele fala aqui também da questão do século XIX, que a antropologia já se articulou de uma maneira ali a ficar criando essas distinções de maneira muito violenta, e isso gerou o darwinismo social. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também no próximo vídeo. E também, e aí depois, né, o conceito de etnocentrismo, que é justamente para poder ponderar os excessos, né, das próprias correntes antropológicas, e
etc e tal, tá? Então a gente vai continuar no próximo vídeo, tá? Vai finalizar essa descrição rapidamente aqui no início, para depois chegar no desenvolvimento do Brasil aqui, que acabou gerando o bolsonarismo e um retratinho antropológico do que é o bolsonarismo, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo para finalizar essa reflexão. Grande abraço, tamo junto, fui.